Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. No vídeo de hoje trago para vocês um vídeo tapa-buraco, como eu tinha falado na aba da comunidade, um vídeo simples, com poucas edições, apenas eu comentando sobre um assunto que talvez seja do interesse de vocês, mas bem mais fácil de gravar, só para a frequência do canal não ficar muito baixa. As minhas edições de vídeo já são simples, mas nesse estilo para esse vídeo serão mais simples ainda. Eu até pensei em usar gameplays de fundo porque isso facilitaria demais, só que no meio da edição eu desisti. Então eu usarei a minha tradicional imagens da sátela e também algumas imagens do anime, só para não ficar sem nada de fundo. Em relação às gameplays, eu já usarei em outros canais meus. Mas nesse aqui, como as gameplays não tem nada a ver com ReZero, eu não sei se vocês gostariam. Mas falando exclusivamente desse canal, que eu acredito que é o maior interesse de vocês, esse canal, os meus vídeos eles são mais informativos. Então na grande maioria dos vídeos que eu gravo, eu faço uma vasta pesquisa sobre os temas. E eu tento tirar ao máximo as minhas opiniões pessoais. Eu só falo por curiosidade, mas eu tento tirar ao máximo. A prioridade do vídeo é passar informações. É dessa forma que eu sempre trabalhei e a maioria dos meus vídeos são assim. Só que nesse vídeo será diferente. Como vocês já viram no título, esse vídeo será bem mais opinativo. Terá algumas poucas informações, mas o foco será a minha experiência com o Arco 7. Esses vídeos são realmente muito mais fáceis de gravar e com uma gameplay de fundo, sem uma edição muito complexa, fica bem mais tranquilo de gravar mesmo. É por isso que eu preciso de vocês. Por quê? Porque o motivo de eu gravar vídeo são vocês. Então, por favor, após vocês assistirem esse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprovaram e o que vocês reprovaram nesse estilo de vídeo. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vocês aprovam esse estilo de vídeo opinativo, aumentando assim a frequência, tendo até um vídeo por semana? Vocês aprovam que eu use gameplays de fundo? Ou isso incomoda vocês? Por favor, se puderem, deixem isso nos comentários. Eu estou gravando os vídeos das principais teorias de ReZero, só que esse vídeo está bem complicado de gravar. Eu tive bastante problemas com ele, regravei algumas coisas e eu estou relendo outras coisas para o vídeo ficar bom. Que eu senti que ele não estava ficando muito bom. Dependendo da situação, eu posso até publicar mais 1 ou 2 vídeos tapa-buraco antes de publicar os vídeos das principais teorias. Fiquem tranquilos, não atrapalhem nada na progressão, na gravação do outro vídeo. Na verdade, eu acho que até ajuda no meu psicológico, então acho que o vídeo sairia até mais rápido. Então acho que todo mundo sai ganhando, tanto eu quanto vocês. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo dessa semana. Vocês já viram o título desse episódio, não é nada polêmico, na verdade é algo bem esperançoso para quem acredita se eu eventualmente vou achar o Arco 7 bom ou não. Tem chances, já adianto. E para quem estiver perdido, o que eu acho do Arco 7? Na verdade, contextualizando até para quem não sabe, ReZero sim é dividido em arcos, acredito que vocês já tenham visto meu vídeo do guia sobre ReZero. E o Arco 7 foi lançado em 21 de janeiro de 2021. E ele terminou oficialmente em 19 de fevereiro de 2023, tendo 110 capítulos na web novel. O Arco 8, por sua vez, começou em 13 de abril de 2023 e terminou no capítulo 75, lançado em 3 de junho de 2024. Então, de janeiro de 2021 até junho de 2024, tivemos o Arco de Volackia. Eu tenho muitas ponderações para fazer para vocês, tanto para quem não sabe nada sobre a web novel, tanto para quem sabe sobre a web novel. Eu estou gravando sem roteiro, então eu vou ser o mais espontâneo possível aqui, ser o mais sincero possível também. Para quem não sabe nada, por que tem chances de eu achar que o Arco 7 é bom? Aliás, por que eu tenho que rever minha opinião sobre o Arco 7? O que é o Arco 7? Por que essa polêmica toda? Um pequeno resumo, a terceira temporada vai adaptar o Arco 5 e o Arco 6, que são 2 arcos muito aclamados. E naquela época a gente vinha desses 2 arcos, principalmente do Arco 6, que demorou bastante, porque teve um período de hiato, e o Arco 6, por muitos, é considerado o melhor arco da web novel. E o final do Arco 6 ocorreu umas coisas que deu um gancho, e principalmente seria um grande spoiler que todo mundo sabe, mas eu já prometi que não vai ter nenhum spoiler, mas deu aquele cliffhanger pra gente ler o próximo arco, que seria o Arco 7. E a gente já estava naquele hype. E aí a gente começa a ler o arco e a gente descobre que o Arco 7 se passaria em Volackia. E aí todo mundo ficou feliz, porque Volackia já era uma nação que a gente queria saber mais antes. E eu nunca escondi isso de ninguém.
Mas o arco 7 possui o melhor início de arco de todos. De todos os arcos de ReZero, ele possui o melhor início. É muito bom, emocionante. Simplesmente algo que a gente não esperava e aquilo foi ótimo. Os 8 primeiros capítulos eu posso dizer que são perfeitos. Não tinha nada para dar errado, porém, conforme os capítulos foram avançando, eu fui notando algumas coisas estranhas. O pessoal da comunidade também foi notando algumas coisas estranhas. Só que estava muito bom ainda. Ainda estava muito bom. O problema que eu posso dizer começou lá pro capítulo 23, 24 em diante. Aí que o problema começou. Os problemas já vinham de antes, mas foi a partir desses capítulos que a gente já tinha certeza, olha, isso aqui está ruim. Então, seguindo pelo padrão, o volume 26, a sua primeira metade foi ótima pra mim. Aí foi desandando e o final decepcionou um pouco pra mim. Mas, sem problema, não teria problema isso. O problema é que o 27... olha, aquilo já não foi muito bom e a gente tinha que passar muito pano. E aí veio o volume 28. Olha, o volume 28, eu nem sequer falava tão mal. Quem falava mal era a comunidade. Eu conversava bastante com um gringo e um em específico até veio me falar: ô, Culto, você chegou a ler isso? Na verdade o pessoal me chamava de bruxas, né? O pessoal lá fora costuma me chamar de bruxas. Bruxas, você viu isso? Você está acompanhando muito? Eu falei, tô dando uma pausa um pouco, tô lendo aos poucos, porque, cara, falando capítulo de novo, o volume 28 é o pior volume de ReZero. Isso aqui não é ruim, isso aqui é horrível. E aí eu fui lendo, até pra realmente ver se o tapete tinha piorado tanto assim. E, gente, cara, nossa, aquilo foi sofrido, hein? Aquilo foi sofrido. Eu nunca fui uma pessoa que se deu muito bem em acompanhar semanais, mensais. Os capítulos atuais pra qualquer obra, eu nunca fui uma pessoa muito boa pra isso. E com ReZero não estava sendo diferente também. Então, como eu também já estava saturado um pouco de ReZero, porque naquela época eu tinha o meu projeto junto com o apreciador de ler todas as side stories possíveis, eu lia até side story em japonês, fazia tradução. Gente, aquilo lá estava ruim demais pra mim ler. Eu não estava gostando. E foi aquele momento que eu pensei, eu posso ser injusto com ReZero. Por isso que eu estava dando mini pausas. Os capítulos do volume 26 não me decepcionaram. A grande maioria foi boa. Tinha aqueles capítulos que eu achava abaixo, mas não foi um problema pra mim. Apesar de algumas decepções, sem problema. Só que o 27 ele já inverteu e grande parte já estava sendo ruim. Só que tinha aqueles capítulos que salvavam. Então eu lia, hypava, deixava um pouco um tempo pra eu ler. Eu não lia tanto, aí depois eu voltava com o pessoal falando. Só que já estava aquele desânimo. Porque eu me animo pra ler se tá bom, agora se tá ruim, eu já fico naquilo, então é melhor deixar acumular mais, pra depois que ficar bom eu leio depois. E naquela época eu já estava lendo coisas melhores, eu não digo nem de outras obras, até em ReZero, porque eu estava lendo umas side stories que já me interessavam mais, eu estava lendo e relendo os X, tudo isso para usar em vídeo. Então, cara, não tinha motivos para ler o arco 7 naquela época, acompanhar de maneira rígida, porque eu não fazia resumos. Só que o meu erro foi aquele que eu já citei, quando eu conversei com esse meu amigo gringo, ele falando sobre os capítulos do volume 28. E é aí que deu o interesse. Aí eu fui ler. E, gente, o arco 7 estava sendo um problema. Os capítulos do volume 26, a grande maioria era boa, mas tinha aqueles que decepcionavam. O 27 tinha aqueles capítulos bons, mas outros eram muito decepcionantes. Boa parte era bem decepcionante. O 28, ele veio pra trazer tudo errado. Tudo nele era um erro. E eu fui lendo aquilo e eu falava, não é possível, cara, isso aqui tá muito ruim. E, gente, capítulos do volume 28 inteiro, eu falo. É um volume inteiro sendo algo horrível. Desculpa, não era ruim, era horrível. Estava muito estranho. Eu estranhei a escrita do Tapei. Estava muito prolixo. Parecia que os personagens estavam fazendo um tour turístico por Voláquia. Parecia que o Tapei queria mostrar Voláquia e dane-se a história. Não importa a história. Não tinha peso muitas coisas lá. Então, eles iam e vinham de cidades. Eram alguns trajetos que eu não entendiam. Era maçante. Nossa, o volume 28 foi muito ruim.
eu falei, eu vou parar de ler. E eu parei. Só que o que acontece? Quem me aparece no volume 29, uma certa personagem que eu gosto, que eu não vou citar, que eu prometi. E aí eu voltei. E, gente, o 29, muita gente falou, nossa, agora vai tudo, 29. Só que não é que o 29 foi bom. É que ReZero tava tão nota 1 no volume 28 que o arco 7, quando foi pro volume 29, teve uma nota 3 e todo mundo achou que já estava bom. Mas não, ele só deu uma pequena melhora. Aí depois, muita gente acha, melhorou. Melhorou, mas as retas finais do arco 7 também não foram muito boas também. Infelizmente aquilo foi muito prolixo e eu tapei. Gente, 110 capítulos de web novel e na light novel é maior. Tem muito volume. Aquilo eu estranhei, o tapei, ele ficou perdido. Tanto que ele mesmo comentou no Twitter na época que estava ruim. Ele mesmo comentou, olha, eu sei, não está bom, só que eu prometo que vai melhorar. Ele mesmo reconheceu. Então se ele reconheceu, quem sou eu para dizer o contrário? É óbvio que eu poderia contestar o Tapei, na verdade eu contesto bastante, ele erra bastante. E não tem problema, ele é ser humano, ele erra. E ele reconheceu o erro naquela época, mas ele reconheceu o erro não foi uma falsa modéstia, nem nada. Foi só ele realmente reconhecendo que era o óbvio, estava ruim. Ele reconheceu o erro, foi ótimo, porque o que tinha de fanboy falando não, está bom, foi ótimo que o Tapei tenha reconhecido aquilo, porque não estava bom. Então resumindo como é que foi minha experiência com o arco 7. Eu li os capítulos referentes ao volume 26, aí no volume 27 eu já estava pausando, porque eu já não estava gostando tanto pela minha personalidade e os meus gostos de não gostar tanto de acompanhar os capítulos atuais de qualquer obra, mas também por erros do arco 7. Aí quando eu ia pausar o volume 28, vem esse meu amigo e me bate aquele interesse, é possível que esteja tão ruim? E sim, estava. E quando finalmente eu ia pausar de vez, ia dar aquela pausa, aquele ato como leitor, infelizmente eu cometo o erro de ler o 29. Não porque os capítulos do volume 29 pioraram, pelo contrário, melhoraram. No início deu aquele hype, mas depois eu percebi que não melhorou tanto, e aí que eu desanimei. E naquele momento eu tinha prometido, eu só vou voltar a ler o arco 7 depois que ele acabar. Aí eu leio tudo de uma vez. Então, só que a minha promessa era pensando no quê? Acabou o arco 7, finalmente vem o arco 8. Vindo o arco 8 vem aonde interessa, onde eu acho que o Tapei nunca deveria ter saído desse rumo, né? Só que o arco 7 ele acaba naquela data que eu tinha falado e eles continuam em Volackia. E depois que eu descobri que o arco 8 na verdade é um arco 7.5 e que o arco 8 só foi pra mudar a denominação, pra perder essa má fama do arco 7, é aí que eu desanimei de vez com ReZero. Pelo menos a parte do arco de Volackia. E aí, nossa, meu amigo, foi triste pra mim. Então, ano passado, quando acabou o arco 7, eu ainda fiquei umas 3 semanas sem ler ReZero. Pelo menos os capítulos atuais que eu me refiro. Quando eu falo ler ReZero, só os capítulos atuais. Porque eu nunca deixei de ler side stories, reler do arco 6 pra trás. Só que eu voltei a ler o arco 7 depois de umas 3 semanas, depois do seu término, pra cumprir essa promessa e pra ver se o meu hype voltava. O que aconteceu na realidade? Eu li até o capítulo 110 na força do ódio, porque aquilo não estava bom pra mim. Eu não estava gostando de jeito nenhum. Então eu li obrigado, e isso que foi triste. Mas eu também, se fosse só ler obrigado, mas se fizesse uma leitura bem feita, mas não. Depois eu acabei percebendo, eu acabei rushando muita coisa também. E aí eu comecei o arco 8, só que aí eu pausei logo no início. E aí que eu deixei pausado desde então e não li até hoje. E isso foi a melhor decisão que eu fiz. Eu só pegava os spoilers. Mais nada, não lia nada do arco 8, só pegava spoilers. E nesse período de um ano foi assim que eu passei com o arco 8. Só pegando os spoilers, até que no último domingo, no dia 3, veio o último capítulo. E nossa, isso me animou. Depois de tanto tempo em ReZero, isso verdadeiramente me animou. Fazia tempo. Então, quando eu voltar a ler o arco 8, e não, eu vou reler o arco 7 de vez agora também. Mas quando eu voltar a ler o arco 8, pode ter certeza, não vai ser pela promessa. Vai ser realmente porque eu verdadeiramente estou animado. Aí que vem a pergunta de algumas pessoas, até já me fizeram pra mim, se é possível que eu reconsidere o arco 7 por causa do último capítulo do arco 8.
E foi aí que eu tive ideia para esse vídeo. O título que eu coloquei, é possível que eu considere o arco 7 bom por causa do último capítulo do arco 8? Por causa da reta final do arco 8? A resposta é não, desculpa. Claro, eu posso reconsiderar e pensar que o arco 7 é bom, eu posso me retratar em relação a ele, porque eu vou reler com mais atenção, mais imparcial, e eu posso sim reconsiderar o arco 7. Mas com certeza não será por causa do arco 8. Eu não posso ser conveniente. E aí que eu pergunto pra vocês, pro pessoal que tá acompanhando na estreia agora, o arco 7 e o arco 8, eles são juntos ou separados? Porque eu não posso ser conveniente, nem pro bem nem pro mal. Se eu for unir, eu vou unir pra tudo, tanto pra qualidade quanto pra defeito. Mas se eu for separar, e aí vai ser tanto pra qualidade e defeito. E, sinceramente, quando eu quero falar dos dois juntos, eu falo do arco de Wallachia. Agora, falando do arco 7, eu só estou me referindo aos 110 capítulos da web novel. Não estou falando dos outros 75 capítulos que representam o arco 8. Estou falando apenas desses 110 capítulos. Pouco interessa se o arco 8 melhorou. Arco 8 é arco 8. E arco 7 é arco 7. Então, se eu chegar pra vocês daqui a algum tempo, porque eu já estou relendo o arco 7, e se eu chegar em algum vídeo ou live e dizer que eu mudei minha opinião sobre o arco 7, não vai ser por causa do arco 8. Vai ser exclusivamente por causa do arco 7, ou seja, os 110 capítulos que representam ele. E tem chance sim. Talvez não que eu fale que o arco 7 seja bom, mas tem chance de eu me retratar e dizer que eu fui injusto, porque eu falo que da reta final do arco 7 eu não tive uma boa vontade. A minha leitura não foi muito boa, tinha coisa lá que eu deixei passar. É claro, isso aí acontece com todo mundo, mas eu como criador de conteúdo tenho minha responsabilidade, até para passar o conteúdo, não posso passar as informações. E para fazer uma boa análise do arco 7, estou relendo com mais calma e bem imparcial. Do que eu já li, eu nem quero comentar, mas eu posso dizer que ainda mantenho minha posição. Só que é aquilo. O fator decisivo vai ser quando eu chegar lá pro 55 em diante. Aí, 55 não, lá pro 60, é um pouco depois do volume 29, né? Na reta final do volume 29, lá pro 60 em diante, eu posso dizer se minha opinião vai mudar ou não sobre o arco 7. Por enquanto mantenho, mas estou otimista, pelo menos. Eu não gosto de falar mal de ReZero. O pessoal na época ficou triste comigo porque eu estava falando mal do arco 7, que eu não tinha gostado e também que eu tinha achado que ele tinha piorado. Mas você acha que eu gostava de falar aquilo? Não, gente, eu não gostava. Pra mim, quanto o ReZero melhorar, melhor. Eu quero que a obra seja boa, é a obra da minha vida, porque é a obra que eu gravo conteúdo, é a obra de light novel que eu sempre gostei de ler, é a obra que eu consigo conversar com vocês, e eu quero que ela seja boa. Então se eu critico é porque eu gosto da obra. E o arco 7 na época eu critiquei, porque realmente eu não achei que estava bom. E até hoje eu acho que não, mas posso me retratar depois se eu achar que ele melhorou. Tipo, a minha visão melhorou sobre ele, na verdade, né? Porque se ele melhorou não tem mais como. Só que, por exemplo, o arco 8, quando me contaram, o arco 8 melhorou bastante, está sendo prazeroso de ler, aquilo pra mim foi uma grande felicidade. Eu fiquei feliz, e que ReZero melhore ainda mais, que o Tapei melhore ainda mais. E posso dizer que eu estou muito ansioso pro arco 9. Claro, estou lendo com calma o arco 7, vou ler com muita calma o arco 8, da maneira mais imparcial possível para trazer para vocês eventualmente. Eu vou falar isso em live ou em vídeo, o que eu achei, minhas impressões, minhas análises, mas eu quero ler e fazer a melhor leitura possível, então vou ler e reler. E aí já me preparar para o arco 9, que é um arco que, gente, já estou esperando há mais de 3 anos. Queria mandar um grande salve para os meus membros, inclusive para os meus membros antigos, como Antônio Márcio Crepaldi, o SN End, o Nerd Louco e o Luiz Fernando Avelar. Muito obrigado por todo o apoio, meus amigos. E claro, também mando um salve para todos os meus outros membros cultistas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.